panorama e perspectivas da tradução e interpretação em língua de sinais. Olá! Na aula de hoje, iremos abordar as questões que estão diretamente ligadas à área da tradução e interpretação em língua de sinais brasileira, que ainda está em formação e também em franca expansão. Devemos também entender as funções, responsabilidades, os direitos, os perfis, as condições de trabalho e também a formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais. Mas cabe aqui dizer que são escassos os estudos que envolvem a língua de sinais, quanto mais o de tradução e interpretação. Portanto, muito do que irei apresentar aqui está baseado numa coletânea de conhecimentos fundamentais e, ao mesmo tempo, básicos para o desempenho da função de tradutor e intérprete. No intuito de esclarecer algumas questões, estabelecerei uma ponte entre o campo de tradução e interpretação nas línguas orais e tradução e interpretação nas línguas de sinais. Sempre que necessária, iremos fazer a comparação. Considerações iniciais. Temos que refletir por que começamos a nos preocupar com as línguas de sinais. Vejam, a partir do reconhecimento oficial da língua de sinais, que se deu em abril de 2002 pela Lei 10.436, estabeleceu-se uma política linguística em território nacional, a qual garantia às pessoas surdas o direito de ter acesso aos conhecimentos historicamente produzidos por meio da língua de sinais. Bom, regulamentação em 2002, mas por que ainda não aprendemos a conviver com ela? Uma hipótese está na modalidade da língua, sendo as línguas de sinais na modalidade gestual-visual, aprendida por processos visuais, e as línguas orais na modalidade oral-auditiva, aprendidas pela rota fonológica. Já sabemos que uma das implicações está diretamente ligado às diferenças na modalidade das línguas em questões. Então, como uma pessoa surda poderia se comunicar com uma ouvinte que não conhece a língua de sinais? Podemos estabelecer a comunicação por meio de um intérprete de língua de sinais, o qual poderá, para além da comunicação, acessibilizar os conteúdos, saberes e conhecimentos historicamente produzidos. Para tanto, faz necessário entender a função do tradutor-intérprete de língua de sinais. Cabe aqui uma distinção necessária e, por vezes, incômoda, tradutor versus intérprete. Tradutor e intérprete de língua de sinais, os chamados TIOs. Aqui se faz necessário refletir. Tanto o tradutor quanto o intérprete possuem a mesma função? E, ou melhor dizendo, têm funções diferenciadas? Vamos ver algumas definições relacionadas ao ato de traduzir e interpretar. Traduzir. Fazer passar uma obra de uma língua para outra. Trasladar. Verter, exprimir, interpretar, manifestar-se, interpretar, fazer a interpretação, tomar alguma coisa em determinado sentido, explicar a si próprio ou a outrem, desempenhar um papel ou executar uma obra musical, traduzir ou verter de uma língua para outra. Vocês acham que estas definições se relacionam e ou estão diretamente ligadas? Podemos ver isso na prática numa encenação que será mostrada a seguir. Olá, criançada! Eu sou a vovó Nina. Estarei sempre aqui com vocês contando várias histórias. Histórias curiosas, histórias bem interessantes. Vamos estar sempre juntinhos. O que vocês acham? E para hoje eu separei uma história muito legal para contar para vocês. É a história de um menino que aprendeu a ver todos os símbolos que estavam à sua volta. Isso mesmo. Vamos lá? Era uma vez um menino que sempre passeava num parque. Lá ele via muitos e muitos símbolos. Alguns ele entendia, como por exemplo, onde tinha um desenho de pipoca. Logo ele pensava, bem, aqui se vende pipoca. Onde tinha um desenho de cachorro-quente. Já me deu uma fominha.
porque aqui vende-se cachorro-quente. Mas outros ele não entendia, para ele eram só desenhos estranhos e placas. Mas aí ele começou a aprender as letras na escola e as coisas começaram a aparecer na frente dele. Um dia ele falou para a mãe: "Mãe, eu comecei a ver." Começou a entender os símbolos, começou a juntar palavras e palavras e começou a ler seus significados. Isso mesmo, onde estava escrito brinquedos, logo ele via: "Nossa, é lá que eu vou me divertir." Pinturas? Oba, vou pintar o meu rosto. Ele ficou tão feliz, porque começou a aprender o que estava escrito nas placas. Realmente, para os lugares em que as placas apontassem, tinham essas coisas agora. Tudo fazia sentido para ele. E o que aconteceu com o menino pode acontecer com você também. É só procurar todas as letras que você aprende, nas placas, nas lojas, nas embalagens de doces, enfim, em todos os lugares tem letras. É só procurar. E o que você acha? Vimos que estas se encontram em algum ponto. Passar, traduzir de uma língua para outra. Agora precisamos nos distanciar para ir além das definições e nos atermos na atuação propriamente dita. Tradutor se ocupa com textos escritos e o seu trabalho resulta em outro texto escrito. Já o tradutor-intérprete se ocupa com textos falados e o seu trabalho resulta em outro texto falado. E por falar em atuação, quando surgiu esta profissão no Brasil? O surgimento da profissão no Brasil, assim como em outros países,